Oi gente, eu sou a Jaque e eu vou estar me juntando nesse vídeo com o Cauã, com a Nathalie e com o Iago para falar um pouco sobre as bases de Bronsted-Lowry, Lewis e Arrhenius e a sua diferença. Enfim, os conceitos de ácido e base de Bronsted-Lowry estão ligados a equilíbrios químicos. Nesse caso, a base aceita os prótons, então ela é um aceitador, onde recebe o H+. Bom, em algum lugar da tela vai estar mostrando um exemplo onde a base é um aceitador de prótons, que é o caso de Bronsted-Lowry, e diferente de Lewis, no caso de Lewis, ele é o doador de prótons e vocês vão ver mais pra frente. Temos um exemplo muito famoso que não podemos deixar de citar, que é o caso da água. A água é anfótera, ela atua como base e como ácido. A base conjugada de um ácido de Bronsted-Lowry é formada depois que esse ácido doa um próton. Então, em resumo total, a base de Bronsted-Lowry é pleníssima e fica esperando alguém doar um próton para ela. Então, ela fica só lá esperando para aceitar esse próton. Os conceitos de ácido e base de Bronsted-Lowry são muito limitados a espécies que podem trocar prótons entre si, mas há reações ácido-base em que isso não ocorre, por isso surgiu o conceito de ácido e base de Lewis. Sendo assim, um ácido de Lewis é um aceitador de par de elétrons e uma base de Lewis é um doador de par de elétrons. A teoria de ácido e base de Lewis é muito utilizada na química orgânica, principalmente no que diz respeito às reações orgânicas. Nelas, o ácido de Lewis e a base de Lewis são chamados respectivamente de reagentes eletrofilos e reagentes nucleofilos. Reagentes eletrofilos são grupos que necessitam de um par de elétrons e durante uma reação orgânica sempre atacam a parte negativa de uma molécula. Reagentes nucleofilos são grupos capazes de doar um par de elétrons e durante uma reação orgânica sempre atacam parte positiva de uma molécula. O elemento cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio, por isso acaba atraindo o par de elétrons da ligação antes da quebra. Assim, quando separados, o hidrogênio, que é um eletrofilo, fica deficiente de um par de elétrons, e o cloro, que é um nucleofilo, fica com um par de elétrons da ligação. De acordo com a teoria de Arrhenius, base é toda substância que aumenta a concentração de íons pela sua dissociação em meio aquoso. Assim aumenta o pH do meio e diminui por consequência o pOH. De um modo geral, possuem sabor adstringente, além de reagirem com ácidos de Arrhenius, formando algum sal e água. As bases de Arrhenius seguem determinadas classificações, que em tese depende do número de hidroxilas ligadas ao átomo central, quanto à solubilidade, quanto o número de OH- da molécula e quanto à força, que é a capacidade de dissociação. Bom, contudo, a base de Arrhenius é composta por dissociação iônica, liberando assim como íon negativo apenas o ânion hidróxido OH-, também chamado de hidroxila ou oxidrila. A base de Bronsted-Lowry é um receptor de prótons e não um doador. Então ela vai receber os prótons. Como você viu, a teoria de Bronsted-Lowry é um receptor de prótons. Mas já a teoria de Lewis, a base é uma doadora de par de elétrons. E sim, ela vai doar os elétrons, não só um, mas sim o par.